Um pouquinho mais que hoje é que o nosso ponto de teste tá com um trânsito que não é normal aqui não, pessoal. Mas vamos lá, acelerando e saindo. Vamos ver. Lembrando, né, pessoal, picape é diesel, né? E a gente conseguiu o 0 a 100 aqui em 10,62. Para uma picape a diesel 2.0, nada mal. Ford Ranger Black, a picape média pensada para ter custo-benefício e atrair aquele cliente que está pensando em ter a sua primeira picape de verdade na garagem. Olha só, a Ranger Black, ela não tem o objetivo de concorrer diretamente com outras picapes do segmento de médias. Pelo contrário, ela quer concorrer mesmo com os SUV/crossovers médios. Tem muito cliente que mora dentro de uma cidade, não tem a necessidade do 4x4, mas ele sempre pensou, e se eu tivesse uma caçamba? E se eu tivesse um carro que tem um pouco mais de capacidade para ir para a terra? Será que não seria legal? Pois bem, é exatamente esse cliente que a Ranger Black quer atingir. E nesse vídeo eu vou explicar todas as vantagens que essa picape tem para atender esse tipo de usuário. Vamos começar logo pelo preço. R$ 238.900. Não é a picape média de verdade mais barata. Por que picape de verdade? Aqui, construção de cabine sobre chassi. Não é uma picape monobloco, muito mais resistente. Tem picapes mais baratas? Tem. Só que normalmente essas picapes, elas têm um direcionamento aí para o público profissional, venda direta. Elas têm muito pouco equipamento. Já essa daqui, ela vem com um pacote de equipamentos bem interessante, porém com um preço mais acessível. Esse preço que eu falei para vocês, normalmente temos aí os crossovers médios, que são carros que não vão ter a mesma resistência dessa picape, não tem a capacidade de carga dela, nem a capacidade de reboque dela, ou ainda, né, um motor turbo diesel de verdade, que é muito resistente. E o principal diferencial aqui, se você olhar uma picape como essa, na hora que você sai do asfalto e vai para uma condição um pouquinho mais difícil, indiscutivelmente, ela vai ter melhor mobilidade do que qualquer crossover nessa mesma faixa de preço. Falando aqui de iluminação, começando pelos faróis. Vocês estão vendo aqui? O farol é em LED. Vamos lá, farol baixo em LED, a gente tem aqui o farol alto também em LED. Luz de pisca é do tipo incandescente, e quando a gente vai para o farol auxiliar, ele é halógeno. Lembrando, né, é uma picape quase que de entrada, mas mesmo assim, o que é o principal aqui, que é o farol baixo e o farol alto, é em LED, que proporciona melhor conforto para longas viagens à noite. Falando aqui do conjunto de powertrain, né, motor e câmbio, vou começar pelo motor, que é um 2.0 turbo diesel de injeção direta, que produz 170 cavalos de potência, mas o interessante é o torque máximo, de 41,3 kgfm. Isso é bastante força. E quando a gente olha para esse motor, ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Lembrando que a Ranger Black ela só está disponível com tração traseira, ela é uma picape 4x2. Mas o ponto principal é que é um motor que tem bastante força, para quando você coloca ou carga na caçamba ou até mesmo tem que fazer um reboque. Um ponto onde a Ranger Black vai superar com muita folga qualquer crossover que esteja na mesma faixa de preço dela. Capacidade de imersão, que é atravessar áreas alagadas. Aqui você tem nada menos que 80 centímetros de capacidade de imersão. É uma das maiores disponíveis no mercado brasileiro. E por que esse segredo? Se você olhar aqui, isso aqui é a admissão de ar do motor, tá aqui na parte mais alta da picape. Então, você pode ver que essa altura aqui é muito maior do que 80 centímetros, né? 80 centímetros é, digamos assim, o limite de segurança para não entrar água em outras partes do carro. Não quer dizer que o carro vai parar no meio da inundação por conta de aspiração de água no motor, porque a aspiração é feita bem aqui em cima. Então ela tem uma capacidade de imersão muito alta. Outra coisa curiosa, olha só, o reservatório de água do para-brisa, ele não ocupa espaço útil aqui dentro do cofre. Ele está aqui dentro do paralama, tá vendo? Ele pega aquela área vazia aqui do paralama
para justamente colocar aqui o reservatório de água. Então, existem algumas soluções de engenharia muito bem pensadas aqui na Ranger Black. Consumo também é importante. Será que a Ranger Black gasta muito mais do que um crossover na mesma faixa de preço? Então vamos lá, ela é a diesel. Segundo o Inmetro, são 10,2 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada. Mas a gente vai testar aqui no vídeo se são esses números mesmo ou se a gente consegue fazer médias melhores. Mesmo sendo uma versão que a gente pode considerar de entrada, a Ranger Black traz algumas coisas interessantes, como a roda. Olha só, é uma roda em liga leve, já pintada aí num cinza escuro. E ela vem com um pneu 255 de largura, perfil 65, aro 18. O detalhe é que esse daqui é um pneu todo terreno. Não é um pneu só para você usar no asfalto. Então, quando você vai para uma condição de estrada de terra, você vai ter um melhor grip, ou seja, mais aderência para conseguir passar por esses terrenos. E outra coisa também que é séria aqui na Ranger Black, o estribo lateral, que como é uma picape média, você usa o estribo lateral justamente para deixar o acesso à picape mais fácil, principalmente para pessoas mais idosas que têm uma mobilidade reduzida. Quando a gente fala de picape média, a questão de resistência é muito importante. E aqui na Ranger Black a gente tem aquela construção mais tradicional das picapes, não só das médias, mas também das grandes, que é o sistema de feixe de mola. A gente sabe que esse sistema pode até não ser o mais confortável que existe, né, em relação a uma mola helicoidal. Mas quando você vai ter que colocar mais que 1000 quilos de carga na caçamba, aí não tem o que discutir. O feixe de mola é muito mais resistente. E também, quando você vai ter que encarar um piso ruim, de baixa qualidade, estrada de terra, asfalto bem judiado, você tem uma suspensão aqui que dura muito mais tempo. A chance de você ter problema nesse tipo de suspensão é praticamente zero. Outra coisa que só a Ranger tem, e desde a versão Black, é esse apoio de pé aqui na parte traseira. Então isso aí ajuda você a fazer um acesso na caçamba. Muitas picapes, as pessoas são obrigadas a colocar o pé aqui em cima do pneu, que não é a melhor solução. Aqui não. Você tem esse degrau dentro do para-choque, então ele não cria nenhuma saliência externa e você consegue colocar o pé aqui para fazer um acesso aqui à caçamba. Então são soluções interessantes. Não é só essa solução. A Ranger Black também já vem com essa peça aqui. Não é um Santo Antônio estrutural, ele está mais por questão de aerodinâmica, mas você tem essa barra aqui na lateral que acaba ajudando a facilitar não só a pessoa subir aqui, mas também fazer amarrações aqui para deixar as coisas, digamos assim, sem movimento na caçamba. E na hora que você sai da estrada, já sabemos que ela tem uma capacidade muito boa de resistência por conta da suspensão e também uma capacidade de imersão elevada. Mas será que os números da Aventura são bons? Então vamos lá. Lá na frente, o ângulo de entrada é expressivo, 30 graus. O ângulo central, aquele formado pela base do pneu ao meio do carro e do meio do carro à base do pneu traseiro, ele é de 22 graus. E o ângulo de saída aqui atrás, pessoal, quando você vai sair do obstáculo, é de 26 graus. E a altura mínima em relação ao solo é de 23,5 centímetros. Se você comparar esses números aqui com qualquer outro crossover na mesma faixa de preço, é claro que a Ranger Black vai ganhar. Outro ponto onde a Ranger Black vai ser muito melhor que qualquer crossover médio. Capacidade do tanque. Pessoal, são 80 litros de capacidade no tanque. Então se a gente considerar aí a média urbana do Inmetro, que é mais que 10 km por litro, você vai ter aí pelo menos 800 quilômetros com um único tanque. Então para quem faz longas viagens, vai ser bem tranquilo, ainda mais se você considerar que podem ter números até melhores do que o Inmetro na estrada. Só um detalhe aqui, que além do tanque de diesel, você também tem esse reservatório aqui com a tampinha azul, que é o Arla 32, né? Aquele componente químico utilizado para redução de emissões. Normalmente um tanque de Arla aqui totalmente abastecido vai durar aí cerca de uns 8.000 quilômetros, mas isso depende do estilo de condução de cada motorista. Usou o pé mais embaixo?
o ar lá dura menos. Fez uma condução mais moderada e suave, o ar lá dura mais. Mas o detalhe é que a Ranger indica tudo isso lá no painel. E eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. E se o usuário tem aí motos, jet ski, barco de pesca ou até mesmo um trailer e precisa rebocar essas coisas, aí a Ranger Black vai dar um show, porque a capacidade de reboque máxima dela é de 3.100 quilos. Pessoal, não vai ter nenhum crossover no mercado brasileiro, inclusive os grandes, que vão conseguir rebocar essa quantidade toda de peso. Então aqui você tem 3.100 quilos de capacidade de reboque. E quanto você consegue colocar aqui na caçamba, né, bom? A capacidade de carga na caçamba é de 1.031 quilos. Mais de 1.000 quilos de capacidade de carga. Novamente, você tem um tremendo diferencial. Claro que quem vai comprar esse carro não vai usar ele necessariamente para trabalho, mas eventualmente pode ter necessidade de levar cargas mais pesadas. E aqui você não vai ter problema nenhum. E essa é outra característica onde a Ranger Black vai ser muito diferente de qualquer crossover. Aqui duas coisas que a gente precisa destacar. Tem algumas funcionalidades interessantes. Se você olhar aqui na tampa, você vai ver que tem uma fita métrica. Tá vendo? Tá em centímetros aqui, vai até 1,30 m. Outra coisa, isso aqui é justamente a possibilidade, caso você tenha que colocar algum tipo de ferramenta que prende aqui na tampa da caçamba, para você realizar algum trabalho. Então são recursos que nem sempre você encontra em outras picapes médias. Vale destacar que essa picape está com dois acessórios. Esse protetor de caçamba e essa capota rígida, que inclusive ela pode ser aberta por comando de controle remoto, são acessórios instalados na concessionária. Para usar essa capota rígida é muito fácil. Ela acompanha esse controle remoto, né? Então com ele, você tem um botãozinho aqui que você aperta para fazer a abertura. Você pode ver que não demora tanto tempo assim para fazer a abertura. E uma curiosidade, ali do lado esquerdo, você tem uma luzinha em LED. Vamos supor que deu algum problema elétrico e ainda assim você precisa acionar a capota. Tem esse sistema aqui para você ir girando e fazendo um acionamento manual. E aí apertou novamente o botãozinho, você tem aí o fechamento da capota. E se você precisar de ainda mais segurança, né, para que não tenha ninguém acessando aqui o compartimento, além de você ter o trancamento da caçamba pela chave, essa capota também tem uma outra chave. Então, a parte de segurança aqui vai ficar muito parecida de um porta-malas. Um ponto onde a Ranger é bem diferente das outras picapes médias é o conforto no banco traseiro. Essa picape tem 3,27 m no entre-eixos, mas na picape não é muito isso que vai determinar o espaço aqui atrás, porque o que vai limitar é o tamanho da caçamba. Mas mesmo assim, eu coloquei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. E nessa situação, olha só, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui mais que um palmo fechado. A movimentação de pés, como vocês podem ver, ela é boa, dá até para cruzar as pernas. Tem mais algumas coisas importantes aqui. Já na Ranger Black, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Tem muita picape média ou vários outros veículos que não têm esse recurso. E também na Ranger Black, tomadas aqui, USB do tipo A e USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Você também conta aqui com alça de segurança no teto. Faltam algumas coisas? Algumas coisas seriam bem-vindas, né? Como, por exemplo, uma luzinha aqui para leitura ou até mesmo bolsas atrás aqui dos bancos para você guardar objetos. Mas vamos lembrar, essa daqui é uma versão quase que de entrada da Ranger. Aqui no motorista, vamos começar pelos controles. Na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle dos espelhos e aqui o bloqueio do vidro traseiro. Também aqui, trancamento e destrancamento das portas. Espaço aí é bom, inclusive aqui para você colocar uma garrafa. Lata não dá muito certo porque é um pouco inclinado. Passando aqui para dentro, você tem aqui o botão para o controle do farol, inclusive ó, tem uma posição aqui automática, que o farol acende automaticamente à noite. Aqui para ligar o farol auxiliar dianteiro, controle de brilho do painel e o importante ajuste de altura do facho, porque quando você coloca carga na caçamba, o facho do farol vai levantar, né? E aí você precisa compensar para não ofuscar outros motoristas. Ainda falando dos ajustes,
volante. Você tem aqui o ajuste de profundidade e o ajuste de altura. Tem picape que às vezes não tem todos esses ajustes. Banco do motorista é tudo manual, mas você tem ajuste milimétrico de altura e o de distância, além aqui do ajuste de inclinação do encosto. Mas uma coisa que eu senti um pouquinho de falta é o cinto de segurança, que não tem ajuste de altura. Aqui é uma posição fixa. Algo que eu achei bastante completo aqui na Ranger Black é o volante. Você vai ver que tem vários controles aqui. Então, desse lado esquerdo, você tem aqui o controle de cruzeiro convencional e também o limitador de velocidade. Desse outro lado aqui para você interagir com o painel à frente do motorista. E aqui na parte de baixo dos dois lados, as funções para você interagir com a central multimídia. Para uma versão quase de entrada, volante completo. Aqui por dentro, alguns detalhes que chamam a atenção na Ranger Black. Por quê? O banco, ele é parcialmente forrado com material aqui, ó, que parece couro, tá vendo? Então você tem aqui o tecido, mas não é aquele tecido muito rústico, ele é um pouco mais trabalhado, você vê que ele tem aqui um detalhe em relevo, aqui na parte superior você tem o relevo aqui da versão da Ranger Black, né? Outra coisa que eu acho muito legal é esta mini prateleira aqui à frente do passageiro, muito útil, para você colocar carteira, smartphone, e uma prateleira bem pensada, porque ela é inclinada para dentro, então não tem aquele perigo das coisas escorregarem. Se olhar aqui, ó, tem um degrauzinho aqui na beirada, para evitar que as coisas também caiam quando o motorista acelera. Foi bem desenhado isso daí. Você também tem aqui um porta-luvas, que não é pequeno, e entre os bancos dianteiros, você também tem aqui o descansa-braço, com material acolchoado, e olha só, bom espaço, né? Inclusive tem uma tomadinha 12 volts aqui para você carregar dispositivos, e tá vendo esse detalhezinho aqui? Se você tiver que passar o cabo aqui para fora do adaptador, você consegue sem ele mastigar na hora que você fecha aqui a tampa. Dois porta-copos aqui no meio, tem mais esse porta-objetos ideal para você colocar aqui uma moeda. E olha que legal, carregador de celular por indução, além de mais duas portas aqui, USB do tipo C e USB do tipo A para você integrar com a central. Isso daqui são os modos de condução da picape, programa de estabilidade e aqui a alavanca de câmbio. Podemos dizer que é um interior bem desenhado. Falando da climatização, então você tem controles físicos. Esse botão aqui para você fazer o controle de temperatura, este aqui para você fazer a velocidade. Você tem aqui um botão para acionar o ar-condicionado, aqui máxima refrigeração e um outro para você fazer um rápido desembaçamento do veículo. Colocou aqui, ele já vai colocar no para-brisa, ligar o desembaçador, colocar a temperatura no mais quente para desembaçar rapidamente. Mas o detalhe é que esses botões, eles também estão disponíveis na tela da central. Tá vendo aqui, ó? Eu posso controlar a temperatura por aqui ou eu posso vir aqui e fazer o controle via touch. Mesma coisa aqui o de velocidade. Então eu posso fazer aqui ou então usar o botão físico. O ar-condicionado também dá para você controlar aqui se você quer ligar ou não pela central. E quando você vai fazer o direcionamento do ar, aí você vai usar aqui a função da central para poder escolher se você quer a região do para-brisa, se você quer o ar direto, só a região dos pés. E o detalhe aqui é que você consegue jogar com diferentes combinações, tá vendo? Isso aqui acaba sendo legal, você escolhe como você quer, né? Até mesmo a renovação, você tem a possibilidade de controlar ou por botão ou também diretamente pela central multimídia. Mas cabe destacar, pessoal, não se engane, não é um ar-condicionado digital e automático. Ele é um ar-condicionado manual com controle digital. O que é o controle digital? É justamente você ter a possibilidade de vir aqui na tela e arrastar para cima e para baixo. Mas vocês estão vendo aqui, ó, temperatura alta, temperatura baixa. Você não tem a escolha da temperatura em graus, né? Então ele não tem um controle automático. Você vai controlar manualmente a temperatura e vai controlar manualmente a velocidade. O que você tem aqui é apenas o controle digital integrado à tela da central multimídia. E falando aqui da tela da central multimídia, vocês estão vendo que é uma tela bem grande, né? Ela tem as funções principais, nada de muito diferente. Basicamente você tem esses 4 menus aqui. Primeiro menu, você vai estar aqui na opção de rádio, que você pode ter aqui tanto AM
quanto FM, além dos outros ajustes relacionados aí ao uso de rádio FM. Depois, esse segundo menu é quando você tem um smartphone conectado aí por Bluetooth. No caso aqui, eu estou usando o meu smartphone, vocês conseguem ver aqui que nós temos as informações. Aqui você tem um menu da fonte de áudio, que você pode usar, por exemplo, um pendrive ou até mesmo a fonte do Bluetooth do seu smartphone. E por fim, você tem esse outro botão, para quando você vai usar um reboque, você tem aqui um assistente básico de verificação de luzes, tá vendo? Então, quando você tem lá o reboque, você precisa saber se está tudo funcionando. Por aqui, você dá um iniciar quando o reboque está conectado e a tomada elétrica, para você verificar se todas as luzes do reboque estão funcionais. É um assistente interessante, que aí você não precisa de duas pessoas, né? Pisa no freio, dá seta, engata ré, tudo mais. Você faz essa verificação usando apenas uma pessoa utilizando aqui. Você também tem mais um menu aqui em cima, que você consegue ver a integração Android Auto e Apple CarPlay, e esse daqui, que é uma espécie de bloco de notas digital, né? Às vezes a pessoa tem um talãozinho, né, de papel ou com uma caneta no carro para fazer rápidas anotações, isso aqui está na tela da central. Então você vem aqui, precisa anotar alguma coisa, olha só. Então precisa comprar pão, você vem aqui e escreve, tá vendo? Quer apagar? É muito fácil, ó, tá vendo? Você pode ir fazendo assim ou simplesmente, quando você tem alguma coisa desenhada, você pode apenas apertar aqui o X e você pode gravar, você pode trocar o tipo de ponto. E até mesmo a criançada pode usar isso aqui como uma espécie de bloquinho de desenho quando está no carro. Acaba sendo interessante. Por fim, você tem um outro menu aqui do lado, ó, tá vendo? Tem um carrinho aqui, que aí você vai ter configurações gerais da central. Você vai ter desde o sistema de som, onde você pode configurar, os telefones que estão conectados aqui à central multimídia, algumas assistências ao motorista, claro que são assistências mais básicas, né? Por exemplo, o retardo da câmera de ré que essa picape oferece. Configurações do veículo, então você tem várias coisas para poder configurar aqui através da tela da central multimídia, ajustes gerais da central, inclusive no que diz respeito a informações relativas ao computador de bordo, a parte de conectividade, que você também tem aqui na central, a atualização de software e até mesmo um modo manobrista, para quando você deixa num estacionamento, você coloca aqui um PIN de segurança e aí ninguém vai conseguir ficar mexendo nas suas configurações da central sem ter o acesso. Então, não é uma central assim super sofisticada, mas as funções principais estão aí. Como a gente já mostrou outras vezes no canal, os carros da Ford são conectados, eles trazem o Ford Pass. Então o carro já sai com uma linha embarcada, que usando um aplicativo no seu smartphone, você se comunica de qualquer lugar do mundo com o seu carro. Inclusive, eu estou com o aplicativo aqui já aberto. Só para a gente lembrar, pessoal, o Ford Pass é esse aplicativo aqui, ó, tá vendo? Então, você pode cadastrar mais do que um carro e você consegue dar alguns comandos remotos para o carro. Inclusive, o Ford Pass te mostra coisas importantes, como, por exemplo, o nível de combustível e autonomia. E olha só, se a gente conferir aqui, olha lá, nível de combustível e autonomia de 265 quilômetros, né, que é o que está mostrando aqui no aplicativo. Pelo Ford Pass, eu consigo trancar e destrancar a porta do carro, eu consigo executar uma partida remota, também fazer a localização do veículo, ó, exatamente, acionar luzes e buzina para conseguir localizar o carro e até mesmo clicar em direções, caso você tenha deixado num estacionamento, andado a pé, ele vai te mostrar o caminho até o seu carro. Tem mais algumas coisas, né? Você pode fazer uma partida remota programada. Para que isso? Se todos os dias você quer o carro já climatizado na hora que você vai pegar o carro, você pode vir aqui, selecionar a hora, e aí todas as vezes, dependendo da programação que você fizer, o carro vai ligar automaticamente naquela situação. E você ainda tem mais algumas outras configurações, como por exemplo, usuários autorizados. Agora, essas configurações para valerem, você tem que ver se o carro está configurado para isso. E como é que você faz isso? Via a tela da central multimídia. Então quando a gente vem aqui, por exemplo, no menu de configurações do carro, você tem várias opções. Você vai vir aqui em conectividade, vai clicar em conectividade, e aqui você vai ter esse menu, ó, recursos do veículo conectado. Clicando aqui, ele vai te dizer se você quer ou não o recurso do veículo conectado. Então você pode desligar isso.
E aí quem tem o aplicativo não passa a não ter mais as funções. Então você tem que ligar isso aqui, depois você tem a função de compartilhar dados do veículo, compartilhar a localização, compartilhar dados da condução, compartilhar análise e tá vendo, ó, resposta ao reconhecimento de fala. Então, todas essas funções, elas têm que estar ativadas para que você tenha a utilização aqui do aplicativo corretamente. Se você não quiser utilizar isso, basta desligar através da tela da central multimídia. Essa Ranger Black aqui está com acessórios, começando pela capota marítima, que é um acessório, e a gente também tem aqui o protetor de caçamba, que é outro acessório. Essa capota marítima tem inclusive aqui um controle remoto, que serve justamente para você dar o comando aqui, ó, de abertura da capota marítima. Você pode ver que não é uma abertura tão lenta, consegue abrir até com uma certa velocidade, tem iluminação ali no cantinho em LED, e para fazer o fechamento, apertou aqui o controle remoto, ele faz o fechamento aqui da caçamba. Agora, o que a gente quer descobrir aqui é se esse conjunto aqui é realmente eficiente para vedação de água e poeira, o que a gente vai testar agora. E para saber se não vai entrar nada de poeira, vamos fazer o teste aqui. Toalhinha de papel branca, limpinha aqui dos dois lados. Vamos passar a toalhinha aqui para ver se não tem nenhuma poeira acumulada aqui nessa parte. E olha aí, a toalhinha tá limpinha, então a gente vê que a caçamba tá realmente limpa. Vamos andar com a picape na estrada de terra e vamos ver se vai entrar poeira aqui. Antes da gente dirigir aqui a Ranger Black, vamos dar uma olhada aqui nesse painel. Lembrando que esse painel digital você vai interagir através dos botões do volante. Então, o que a gente tem aqui no volante? Lado esquerdo, esses botões aqui para você interagir com o controle de cruzeiro convencional. Aqui embaixo, funções da central multimídia volume. Lado direito, você também tem mais algumas funções da central multimídia, e aqui na parte de cima são esses botões que você vai utilizar aí para interagir com as funções do computador de bordo aqui da picape. Então vamos lá. Esse aqui é o painel digital, apertando aqui o botão de menu, começando aí pela primeira opção, que é o My View. Entrei no My View, aqui você consegue configurar como você quer a exibição. Então, configurar o My View. Você vai escolher quais são as coisas que ele vai exibir ali, tá vendo? Você tem viagem 1, tem todas essas opções. Lembrando que não dá para exibir todas, então você pode desselecionar algumas e selecionar outras opções no My View. E elas estão aqui, ó, tá vendo? Ó? Elas vão aparecer aqui, ó, viagem 1, viagem 2, consumo de combustível, filtro de escape, medidor AdBlue, ou seja, foram as funções que eu selecionei aqui no modo My View. Voltando aqui de novo no menu inicial, esse menu aqui vai tratar exclusivamente do computador de bordo. Então, quando você acessa ali o computador de bordo, olha só. Viagem 1. Vamos ver como é que está o histórico. Nos últimos 88,4 km, velocidade média de 32 por hora, média de 11,6 km por litro em 2 horas e 45. Tem um computador de bordo 2 aqui. Não fui eu que fiz essas medições, tá? Já peguei a picape assim. 271 km, você vê que a média horária é um pouco mais baixa, 9,3 em 10 horas de condução. Então você vê que tem aqui uma diferença de consumo, mas aí a média acaba dando uns 10 km por litro. A gente vai fazer a nossa medição. Voltando novamente ali no menu, quando você está em viagem em combustível, você tem aqui mais um outro marcador de consumo de combustível. Esse está dando 10,2, lembrando que todos eles têm que ser zerados juntos para você ter o mesmo número. Novamente, voltando aqui ao menu de consumo de combustível, você tem a indicação do cinto de segurança e o que está sendo reproduzido ali no áudio. Que outro menu que a gente tem aqui? Menu de off-road. Nesse menu a gente tem, ó, medidores do veículo. O que nós temos aqui nos medidores do veículo? Tem um medidor de temperatura e a vida útil do óleo do carro. Depois você tem aqui um outro menu de reboque. O que a gente tem nesse menu de reboque? Olha ali. O ângulo, né, de esterçamento, ou o ângulo de esterçamento do volante, e esse aqui também que vai medir a inclinação da carroceria aqui da picape. E aí você tem aqui um menu de áudio, para você selecionar a fonte, no caso eu estou usando meu celular integrado por Bluetooth. O que mais que a gente tem aqui? Menu de telefone, que vai te mostrar aí chamadas todas recebidas, efetuadas e perdidas, prático, né? Tem aqui a parte de configuração que você pode configurar o painel.
Então você pode colocar aqui, por exemplo, uma exibição clássica ou uma exibição digital. Conteúdo da tela, você quer um velocímetro secundário, o que você quer exibir de cada lado do painel. Então você pode configurar o painel da forma que você achar mais interessante. E a manutenção do veículo. Ali, ó, vida útil do óleo, medidor AdBlue, né, a quantidade de ar lá que tem no tanque. Você vê que o tanque está quase que completamente cheio. Nível do AdBlue, ali mostrando o quanto você ainda pode reabastecer. Então o mínimo é 3.4 e o máximo é 4.9. Informação da quilometragem e ali a saturação do filtro de escapamento, né? Já que esse carro tem as duas soluções para redução de emissão. É um painel relativamente completo, não dá para dizer que não é. Mas agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos zerar o marcador A, vamos zerar também aqui o marcador B e vamos zerar aqui essa outra informação. Então agora nós temos os 3 marcadores zerados para o nosso teste. Agora um trecho aqui em estrada de terra, onde a Ranger Black faz toda a diferença em relação a um SUVzinho Nutella, né? E nesse trecho eu já vou aproveitar também para fazer uma medição de consumo. Então a gente tem aqui o computador de bordo 1 e 2, então eu posso zerar o computador de bordo 1 para fazer a medição exatamente desse trecho, e o computador de bordo 2 para chegar até aqui. Olha aí, eu rodei quase 9 km, 9,3 km por litro, e eu posso deixar acumulando. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a estrada de terra, estradinha que qualquer veículo de passeio passa aqui, tá, pessoal? Não é nenhum desafio, nada do tipo. Mas o ponto importante que a gente tem que levar em consideração aqui na Ranger Black é que se você comparar ela com qualquer outro veículo de tração dianteira, né, desses crossovers, supostos SUVs, que tem praticamente o mesmo preço que ela, eles nunca vão ter a mesma capacidade de encarar um piso como esses como uma legítima picape média, cabine sobre chassi, né? Então você tem um conjunto aqui mecânico muito resistente, extremamente resistente. Então você pode andar aqui numa velocidade, olha, eu tô andando a 50 por hora. Se você vier com um carro aqui 50 por hora, certamente você vai judiar, e vai judiar muito do carro. É bem verdade que eu chacoalho um pouco aqui dentro, vocês estão percebendo, né? Que até tá um pouquinho difícil a fala quando eu passo aí nos obstáculos. Mas picape tira de letra. É como se nada tivesse acontecendo para ela. Chacoalha um pouco, chacoalha, mas você não vê fragilidade de sistema de suspensão. Ó. Eu tô aqui a quase 70 por hora numa estrada de terra, onde o pessoal anda aqui com um carro de passeio a 30, 40. Tô andando quase o dobro da velocidade. E a picape tira de letra. Então, tem lombada? Tem problema. Tem buraco? Não tem problema. Tem costela de vaca? Você vai chacoalhar um pouco aqui dentro. Mas não tem problema. Olha, já cheguei até nos outros veículos que o pessoal tá usando por aqui. E olha aí como o pessoal anda devagar, ó. Tá vendo? Eu vou passar aqui o caminhãozinho. Uma boa. Tá vendo? Você vai passando todo mundo aí no caminho. Por quê? Porque a picape é realmente muito resistente. E é para isso que ela é feita. Então, as pessoas que têm uma aplicação que precisam levar o veículo em situações onde um veículo de passeio vai sofrer bastante, aqui problema resolvido. Então, apesar dela ser uma 4x2, a mobilidade dela nesse tipo de terreno é, olha aí, cheio de costelinha de vaca aqui, ó, e vamos embora. Vamos fazendo um ralizinho com a picape. Você vê, ó, já cheguei aqui num segundo caminhãozinho aqui na estrada. Você vê que eu estou desenvolvendo uma velocidade aqui bem maior do que os outros veículos. E é exatamente essa a vantagem. Então você tem um veículo que, apesar de não ter uma tração 4x4 para um desafio mais radical, na hora que você sai da estrada e vem para essa situação aqui de pista de terra, ela vai engolindo os obstáculos. E aí, para quem precisa disso, tá um prato cheio aí a Ranger Black em matéria de custo-benefício.
Agora a gente vê se entrou poeira aqui na caçamba. Vocês estão vendo que a picape está bem suja, andamos bastante na terra e olha, não foi mexida na maçaneta, não tem nenhum sinal de digital aí. Então vamos lá, vamos abrir aqui a caçamba. Ah, dá para ver que entrou poeira, né? Mas vamos fazer o teste aqui com o paninho, vamos ver? Olha aí, a gente consegue ver que acabou entrando poeira assim, ó, aqui, ó. Dá para ver claramente aí que tá um pouco empoeirado. Inclusive, lá na parte de baixo também da caçamba, toda a caçamba ali, você pode ver que a parte mais clara é exatamente onde está empoeirado. Então a proteção de poeira não funcionou de forma tão efetiva. Mas o que a gente vai fazer agora? Testar para água. Só que não dá para a gente fazer chover na hora que a gente quer. Então trouxemos aqui o carro num lava rápido de rolo, onde a gente vai testar para ver se essa capota tem uma boa vedação para água. Então vamos conferir agora, né? Depois do banho, será que entrou água? Vamos lá. Abrindo aqui e olha só, tem um pouco de água aqui, é pouco. Lá no fundo, você também consegue notar que tem um pouquinho de água escorrendo ali, ó, dos dois lados. E um pouco de água aqui. Não entrou muita água, então a gente vê que vedação para água funciona um pouco melhor, mas não é um porta-malas completamente vedado. Concluído aqui o nosso trecho de mini aventura, de volta aqui para a rodovia. Então vamos lá. Eu rodei num fora de estrada e ali num piso bem acidentado, 9,5 km, 39 km por hora de velocidade média, deu uma média de 8,4. Foram aí 15 minutos. Quando a gente pega o acumulado, olha a média, 8,9, né? E esse trecho aqui foi o trecho só de fora de estrada. Agora eu vou zerar aqui o marcador 1, que agora eu vou fazer o trecho de rodovia. E o detalhe, né? Voltei aqui para a rodovia, eu judiei da picape ali no fora de estrada, não fui muito leve não. Mas olha, pessoal, tô de volta aqui na rodovia, não tem nada trepidando, não tem nada puxando. Você vê que a picape tá aqui alinhadinha, direitinho. Então encarou numa boa aí o fora de estrada. Agora a viagem aqui na rodovia Castelo Branco, até ali a região de São Paulo. Vamos ver como é que vai ser a média desse trecho e também a média acumulada de tudo. Foi bem a Ranger aqui na estrada e olha só, em praticamente 52 quilômetros, 91 km por hora de velocidade média, 34 minutos de viagem, só rodovia, impressionantes 16,5 km por litro. Vamos combinar que para uma picape média desse tamanho, com diesel, bastante econômica, né? Agora mudou até para 16,6. Mas agora eu tô chegando aqui em área urbana, no Cebolão. E aí eu vou cruzar a cidade de São Paulo até São Caetano do Sul. Vamos dar uma olhada no acumulado? Aí, o acumulado total 13,5. Também é um número bom, considerando tudo que eu fiz. Mas agora essa marcação aqui eu vou zerar novamente, que agora eu quero a média urbana, aqui dentro de São Paulo e até São Caetano do Sul. Na estrada eu adorei. Será que aqui vai decepcionar? Vamos ver. E depois de cruzar aí a cidade de São Paulo, né, do Cebolão até São Caetano do Sul, 26 km percorridos, média horária de 26 km por hora. E olha a média aí, hein? 12,2 km por litro. Tô com um número bem melhor do que o histórico que tava aqui na picape antes de eu pegar ela. Praticamente uma hora de viagem, né? E o acumulado, ó, 98, praticamente 99 km, 48 km de velocidade média, 2 horas de viagem, 13,1 km. A gente consegue ver que, pelo menos eu tô fazendo uma média bem melhor do que o acumulado da picape. Bem verdade que hoje eu não peguei muito trânsito em São Paulo, tá? Marginal tava livre, eu só comecei a pegar trânsito do meio da Avenida dos Bandeirantes até aqui. Mas até agora eu tô gostando do resultado. Vamos fazer mais um teste de consumo aqui dentro de São Paulo. Agora eu vou de São Caetano do Sul até a zona sul de São Paulo. Imagino que eu vou pegar trânsito, porque agora são
7 horas da noite de um dia útil, né? E aí a gente vai ter uma média mais próxima do consumo urbano. Mas só para a gente ver aqui, o consumo acumulado está em 13 km por litro. Vamos fazer esse teste, vamos ver com quanto que eu chego lá na Zona Sul. Depois de trânsito de verdade na cidade de São Paulo, olha só, 22,1 km percorridos, velocidade média de 19 km por hora. Então assim, 1h10 dirigindo, né? Qual que é a média? 8,7 km por litro. Então quando a gente vê que o trânsito realmente está pesado, ela não é assim tão eficiente. Mas vamos lá, quase 9 km por litro para uma picape média. Vocês acham ruim? Eu não acho assim tão ruim. Mais um teste de consumo aqui com a Ranger Black. Agora, 7 horas da manhã de uma quarta-feira, dia útil em São Paulo. Saí daqui da Zona Sul e ia até minha base em Itu. Já zerei aqui o computador de bordo 1 para a gente poder fazer a medição. E quando a gente dá uma olhada no acumulado, a gente tem ali 11,8 km por litro. Está sendo um número muito bom. Mas agora vamos pegar trânsito. Vamos ver o que vai acontecer no trecho de trânsito depois na estrada. E olha aí, coisas que até Deus duvida. Peguei um pouco de trânsito na Marginal Pinheiros? Peguei. Mas depois o trânsito começou a andar. Então não foi um trânsito assim tão grande. Já passei aqui do Cebolão, tô pegando a Castelo Branco, sentido interior. Rodei 20 km, velocidade média aí de 34 km por hora. 35 minutos de viagem. E impressionantes 13,9 km por litro. Eu achei que a média ia ser bem mais baixa do que essa, mas vamos ver como é que fica lá no destino. E como é dirigir a Ranger Black na estrada? Primeira coisa, se a gente comparar com outras picapes médias, vou dar um exemplo aí da Hilux, você percebe aqui que a Ranger tem uma suspensão claramente mais gostosa, mais macia. Se a gente fosse comparar com outra concorrente, eu diria que a suspensão dela está mais parecida, por exemplo, com a da S10, tá? A gente até tem picape mais confortável, mas daí vai ser uma faixa de preço completamente diferente, que seria a Amarok e a Nissan Frontier. Mas, no geral, a Ranger Black tem uma suspensão que eu classificaria como mediana na categoria. Não é muito dura, mas também não é muito mole. Outro detalhe interessante, você tem aqui na alavanca de câmbio a possibilidade de selecionar a marcha máxima. Bom, como é que é isso, né? Alavanca de câmbio, você está vendo ali que está na posição drive, e aí você aperta o botãozinho da marcha, lá ele coloca 6. Apertou mais uma vez, ele coloca 5, tá vendo? Ó? Apertou mais uma vez, ele coloca 4. Isso aqui não é um comando sequencial, ele coloca a marcha máxima que você consegue usar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 6 e começar a diminuir muito a velocidade, andar bem mais devagar, o que a picape vai fazer? Ela vai reduzir as marchas e ela vai, olha lá, reduziu para quinta, tá vendo? Então, você consegue atribuir a marcha máxima que você vai utilizar. Isso aqui é útil, está na estrada, vai pegar uma subida, aí uma estrada de pista simples, quer fazer uma ultrapassagem, quer ir com o motor cheio, você pode vir aqui na alavanca, dar o toquinho para segurar a marcha um pouco mais baixa, né? Aí você sobe o giro e isso te dá um pouco mais de fôlego. Você também consegue colocar aqui, abre aspas, o modo manual, tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, aí você não vai segurar a marcha mais alta. Aí aqui você vai indicar a marcha que você quer que a picape fique. Mas se você for reduzindo a velocidade, ele vai reduzindo a marcha. Porém, ele vai manter na marcha que você escolheu. Então, não tem Tiptronic atrás do volante, mas tem essas duas opções para você interagir aqui com o câmbio. Conferindo o resultado da viagem. Normalmente eu faço essa viagem em 1h10. Hoje eu fiz em 1h33, então eu peguei um pouco de trânsito, não foi muito. Velocidade média ali de 55 km por hora, a gente vê ali 86 km rodados e uma média boa, 13,1 km por litro. Quando a gente pega o acumuladão, desde o início das medições, ó, 208 km, e aí a gente tem 12,3 km por litro. Os números aqui estão melhores do que aqueles que eu peguei no histórico da picape, indiscutivelmente. E aí a gente tem esse computador de bordo que você pode zerar a qualquer momento, mas eu estou deixando ele aí no acumulado. Filtro de escape, quando eu peguei ele estava com 40%, né? Você vê que agora ele está com 5%. Por quê, né? Estrada,
velocidade constante ajuda a limpar o filtro. Isso aqui acaba acontecendo a saturação do filtro quando você está dentro da cidade, né? No para e anda da cidade, ali muita aceleração, aí o filtro fica mais saturado por conta da retenção da poluição. Velocidade constante, você tem muito menos poluição. O nível do ar lá mudou muito pouca coisa desde que eu peguei a picape, mudou um pouquinho, mas muito pouca coisa. A gente vê ali que o nível de abastecimento ele também aumentou um pouquinho, né, por conta do uso, e ali a quilometragem do Arla diminuiu um pouco, mas ainda tem 10 mil quilômetros. Bom, no geral, a gente está vendo que ela está até bastante econômica, considerando o histórico com que eu peguei. Vamos lá para o nosso teste urbano. Primeiro taxão aqui para a gente ver isolamento acústico e também conforto. É claro que a Ranger vai tirar isso aí de letra, né? Mas é mais só para a gente conseguir ver o conforto. Primeiro alinhar aqui com o taxão. Olha, eu esperava que por ser uma picape média com feixe de mola atrás fosse mais duro. E não é tão duro assim. E o isolamento acústico também me surpreendeu. Muito pouco ruído para uma picape média. Gostei dos dois pontos. Não é tão duro e baixíssimo ruído considerando uma picape. Vamos ver lombada. 30 por hora, mas vai ser muito fácil, né? Mas vamos lá, 30 por hora. Brincadeira de criança para picape, né? Não tem a menor graça. Vamos segunda lombada aqui, 30 por hora, mas também sabemos que não vai ter problema nenhum, né? Problema nenhum, problema zero. Passou aqui como se não existisse o obstáculo, né? Agora, antes da gente ir para o piso desnivelado, vou fazer uma brincadeirinha. Vamos tentar subir ali na guia na lateral. A gente já fez isso com outras picapes. Vamos ver se com essa daqui é difícil. Vamos lá, ó. A guia, olha, sobe e desce guia como se fosse uma rampa simples, né? E aqui no piso desnivelado, ó, mais uma lombada. Mas muito fácil, né? E mesmo aqui no piso desnivelado, a gente percebe que não tem o menor problema ou dificuldade para a picape atravessar aqui o piso. Pelo contrário, a gente até percebe que ela é um pouco mais confortável. Tem um veículo à nossa frente, vamos deixar o veículo sair para a gente poder passar ali na lombada. E vamos lá. Agora vamos lá, 30 por hora. E na última lombada. E eu achei até que ela é bastante confortável quando a gente leva em conta a questão de ser uma picape média. Nesse ponto, eu gostei aqui do conforto do conjunto. Agora vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Bom, aqui faltam recursos, né? Como câmera 360 graus, sensor de estacionamento dianteiro, que não vai ter. Então, para a gente poder alinhar a picape, eu vou ter que usar aqui o espelho lateral, lado direito. Vamos ter que fazer aqui o alinhamento com a guia. E vamos lá. Deixa eu alinhar aqui a roda da picape. Pronto, já está alinhada. E vamos até o nosso ponto de referência. Coisa legal, né? Direção com assistência elétrica. Porque ainda tem picape no segmento, acredite se quiser, com direção hidráulica. E aí é mais pesado e não é tão preciso quanto a elétrica. Então vamos parar aqui no nosso ponto de referência, ó. Uma volta, quase 2 voltas, né? 1 volta e 3/4 para virar completamente o volante. Vamos até encostar o pneu na guia. Encostou o pneu na guia aqui, ó. E, ó, encostou o pneu na guia e não chegou nem a virar os 90 graus, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Pois bem, câmera de ré, vocês estão vendo aqui que ela tem a linha de guia, inclusive linha de guia dinâmica. Olha aí, tá vendo? Isso aqui ajuda, né? Tem até o tracejado, se você tiver um reboque, o engate vai ficar aqui, você consegue ver o caminho, né, para poder fazer o acoplamento. E também tem a visão de zoom, ó, a visão normal e a visão de zoom. Vamos colocar na visão normal, vamos ver qual é o espaço que ela vai ocupar aqui para fazer a manobra. E olha só, usou a rua inteira, né? Parou aqui do lado, veio quase aqui na guia. E aí não tem muito milagre, né? Picape média, a gente já sabe que as picapes médias ocupam todo esse espaço aí na via
na hora de fazer a manobra. Qual que é o ponto legal aqui? Direção com assistência elétrica, leve, e tem a câmera de ré com sensor de estacionamento lá atrás. Poderia ter um sensor de estacionamento dianteiro? Eu acho que deveria ter um sensor de estacionamento dianteiro. Nem vou exigir a câmera 360 graus, afinal de contas, temos aqui um veículo que é de entrada, né? Mas tirou de letra que os obstáculos, lombadas passou com muita facilidade. Você viu que subiu e desceu na guia como se ela não existisse. E tá aí a utilidade. Só que você precisa de bastante espaço para manobrar e tem que ser um pouquinho bom motorista, né? Pela falta do sensor de estacionamento dianteiro e não ter câmera 360 graus. Então aí a habilidade do motorista vai ser necessária para você conseguir fazer as manobras em locais mais apertados. Aproveitar aqui o horário noturno para conduzir alguns testes com a Ranger Black. Vamos lá. Testando o farol aqui em área urbana. Vamos ver a diferença aí para quando a gente tem iluminação pública para um trecho que a gente não tem. Só o farol baixo, hein? Não estou usando aqui o farol auxiliar. Eu sinto realmente um pouco de falta de iluminação nas laterais. Se você deixar apenas o farol baixo, você vê que a proximidade do carro nas pontas fica aí um pouco escuro. E quando você liga o farol auxiliar, você resolve esse problema, né? Mas tem essa diferença de tom bem grande entre o LED, que é efetivamente mais branco, e o farol auxiliar, que acaba tendo esse tom mais amarelado. Olha a diferença aqui, ó. Então aqui você percebe que o farol auxiliar aí na frente acaba ajudando bastante. Acessando aqui a rodovia, olha que boa qualidade do farol. Sem o farol auxiliar, as faixas ficam bem mais escuras aí na lateral. Com o farol auxiliar, você vê a importância de se ter um farol auxiliar, né? Só essa diferença de tom, mas o importante mesmo é a iluminação. E como a gente já está aqui num teste noturno, estou indo lá para o lugar onde eu faço a aceleração. Vamos fazer mais uma marcação aqui de consumo. Acabei de zerar o computador de bordo ao acessar a rodovia. Vocês estão vendo aí a média um pouco alta, né? 21 km por litro, porque aqui é uma descida, né? Então quando você acessa a rodovia é uma descida. Mas lá no destino, vamos ver como é que fica a média, respeitando aqui a velocidade máxima de 120 km por hora. Inclusive agora, essa picape aqui tem alguns modos de condução, tá vendo? Ó? Você apertando o botão aqui do console, você consegue fazer a alternância dos modos. Vou colocar aqui no modo Eco, vamos dirigir aos 120 km por hora e vamos ver com quanto que a gente chega de média lá no nosso destino. Vamos fazer aqui agora a alça de acesso da rodovia, que não tem nenhuma iluminação, mas hoje por acaso bastante carro aqui fazendo a alça, num horário que é um pouco incomum, né? 10 horas da noite, a gente está com movimento aqui acima do esperado. Mas olha só, novamente a gente vê aí uma excelente qualidade do farol da Ranger Black. Ilumina muito bem, a gente consegue ver aí a pista, as faixas de rolamento, a lateral de pista que acaba sendo iluminada aí pelo farol auxiliar. Qualidade de iluminação muito boa aí da Ranger. Não há dúvida nenhuma que o farol é bom. Mesmo lembrando, né? É sempre bom lembrar que a Ranger Black é praticamente uma versão de entrada. E ainda assim ela tem aqui uma qualidade de iluminação bastante satisfatória. O teste de farol até que surpreende, considerando o posicionamento dela. Concluindo aqui o nosso teste de consumo, olha aí, praticamente 16 km percorridos, 81 km de velocidade média. Bem verdade que eu peguei um pouco de trânsito na estrada, não deu para desenvolver tanta velocidade. E aí a média ficou excepcional, né? 14,8 km por litro, nada mal. E vamos lá para o nosso teste de aceleração. O carro já está em modo normal porque ele não tem modo esporte. Ar-condicionado desligado e o programa de estabilidade também desligado. E claro, vamos fazer aqui a nossa tradicional largadinha estolada.
Vamos só deixar os carros que estão aí na frente andarem um pouquinho mais, que hoje aqui o nosso ponto de teste tá com um trânsito que não é normal aqui não, pessoal. Mas vamos lá, acelerando e saindo. Vamos ver. Lembrando, né, pessoal, picape a diesel, né? E a gente conseguiu o 0 a 100 aqui em 10,62. Para uma picape a diesel 2.0, nada mal. E a nossa velocidade real versus velocidade mostrada. Usando aqui o controle de cruzeiro, que é convencional nessa picape, né? Não é adaptativo. Programei ali 100 por hora na aferição do GPS 97. Você vê que não é um erro assim tão grande. Mas vamos colocar aqui 120. E você vê que ele responde bem, né? Para chegar aí no 120, ó. Já programei 120, vamos deixar a picape chegar no 120. Ó, 119, 120 oscilando. E na câmera precisa 115. Aqui você vê que o erro já é um pouquinho maior. A gente já pegou carros com erro maior do que isso. E depois dos nossos testes de performance, vamos ver o acumulado do consumo. Olha aí, em 405 km, 11,4 km por litro. E ainda informando que tem mais 373. Então agora vamos fazer uma viagem para São Paulo de forma muito moderada. Computador de bordo A aqui. Vamos reinicializar ele. E vou usar aqui o modo de condução para passar a picape para o modo Eco. Você vê que ele deixa aí até o painel verde, né, para indicar aí o modo Eco. Rodovia Castelo Branco, que a velocidade máxima é de 120 km por hora. Dirigir de forma moderada, mas vou usar a velocidade máxima da rodovia. Então vamos ver quanto que a gente consegue aí nesse trecho à noite, com o ar ligado, hein, pessoal? Chegando aqui em São Paulo, olha o resultado. 90 km percorridos, velocidade média de 91 km por hora, portanto, rodovia tipicamente. 59 minutos de viagem. E olha que média sensacional. 14,2 km por litro. Picape ainda projetando 310 km. E quando a gente pega aqui no acumulado, 496 quilômetros, né? Então a gente está com uma projeção aí de realmente mais que 800 quilômetros com um tanque. Eu achei muito bom esse resultado. E vocês? Como vocês viram aqui nesse vídeo, a Ranger Black é uma excelente opção para aquele cliente que quer ter a sua primeira picape de verdade. O que é picape de verdade? Cabine sobre chassi, não é uma picape intermediária com limitação de capacidade de carga ou até mesmo capacidade de reboque. Essa daqui é uma picape de verdade, quando você vai para a estrada de terra ela aguenta muito bem, tem uma excelente capacidade de imersão, mais de 1.000 quilos na caçamba, muita capacidade de reboque, ou seja, é uma picape de verdade, mas é um cliente que não vai precisar do 4x4, que ele vai fazer um uso muito mais em rodovia e eventualmente ele vai pegar uma estrada de terra que novamente não há necessidade aí do 4x4. E o grande lance aqui é a relação custo-benefício, né? Essa picape custa R$ 238.900 e olha, 5 anos de garantia. Não são todas as picapes médias que oferecem 5 anos de garantia. E quando a gente olha aí para as potenciais concorrentes, outras picapes médias, você vai ver que essa daqui é efetivamente mais barata. Portanto, uma alternativa
para o cliente que não quer um crossover, ele quer uma picape de verdade. E aí ele vai conseguir realizar o seu sonho com um preço que cabe aí no seu orçamento. É claro que faltam algumas coisas aqui nessa picape, como por exemplo, um sensor de estacionamento dianteiro. Poderíamos ter aí uma chave tipo presencial, em vez de ser uma chave convencional. Algumas pessoas podem dizer, mas é uma picape que não vai ter banco elétrico, não traz alguns recursos. Pessoal, a gente tem que lembrar que aqui é uma versão de entrada da Ford Ranger. Se você quiser outras opções da Ford Ranger, você tem, inclusive com tração 4x4. Mas o objetivo aqui é focar essencialmente na relação de custo-benefício. E se você gostou aqui da Ranger Black, minha dica é muito fácil. Procura aí as concessionárias Ford do Grupo Caminho. O maior distribuidor Ford hoje no mercado brasileiro. São diversas unidades no interior do estado de São Paulo e recentemente acabaram de inaugurar a sua operação em Campinas. Lá o pessoal me prometeu melhor atendimento e melhor negócio. E se você disser que viu esse vídeo aqui no YouTube do Comprecar TV, você ainda vai ter um preço muito especial, diferente do de tabela, da Ranger Black. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.